es Ana Julia y soy estudiante del Colegio Gloria. Y todos los años voy a la Feria Científica de la UCEBOL, pero este año será diferente, será virtual. Pero nosotros vamos a poder conocer, visitar, aprender con los alumnos de la UCEBOL. Como por ejemplo, ¿ya escucharon sobre el shock? ¿Saben qué es un shock séptico? Entonces, vamos a llamar un grupo de estudiantes de medicina de la UCEBOL para hablar sobre eso. ¿Vamos a escuchar? Choque séptico. O que é choque séptico? Então, a sepse ocorre quando o síndrome é concomitante com foco infeccioso. A sepse grave se define como sepse mais a disfunção orgânica, causando hipoperfusão ou hipotensão. Finalmente, se não se trata, genera a infecção, se pode evolucionar ao estado de choque séptico, o qual se define como uma hipotensão secundária, a sepse com pressão arterial sistólica menor que 90 ml de mercúrio ou a diminuição de 40 ml de mercúrio. Então, choque séptico é a queda drástica de la pressão arterial, evolui da sepse ao choque. Bueno, la epidemiología se trata que cada año mueren 10 millones de personas secundarias a la sepsis. Eso hace probable que sea la causa principal de la muerte a nivel mundial. La información sobre la sepsis, sepsis grave y shock séptico y insuficiencia orgánica se recabó conforme a un informe diario. Para la cohorte compleja de la Edad Media fue de 62,2 años. La tasa de mortalidad general de 28 días fue de 21,8%. La letalidad de la sepsis del shock séptico llegó a ser bastante elevadas del 50% a 70% debido a nuevas implementaciones terapêuticas que aumentam el riesgo de infección y probable sepsis. Me llamo Larissa e vou falar sobre a etiologia da enfermidade choque séptico. Esta enfermidade pode ser causada por qualquer tipo de bactéria, hongo e, em poucas ocasiões, vírus. As toxinas liberadas por bactérias ou hongos podem causar um dano tisular. Isso pode levar a que se presente pressão arterial baixa e funcionamento deficiente dos órgãos. De los múltiplos agentes patógenos, se sabe que as bactérias são os micro-organismos principalmente implicados em la aparição de las sepsis graves. Entre estas, a primeira causa atualmente identificada são as bactérias gram-positivas, que são elas a Staphylococcus aureus e a Streptococcus pneumoniae. As bactérias de gram-negativos são a E. coli, Klebsiella e a Pseudomonas aeruginosa. Olá, meu nome é Luana, vou falar sobre a classificação de choque séptico segundo a nova escala criada que se chama SOFA, que é uma ferramenta que foi criada para avaliar a infecção em um paciente para documentar ou suspeitar o paciente que tem maior risco de sofrer resultados adversos. Acá pode ver essa escala de SOFA, que ela tem 6 critérios e vai de uma pontuação de 0 a 4. Ela avalia o sistema nervoso central através da escala de Glasgow, o sistema renal através da creatinina, diureses, ego hepático através da bilirrubina, a coagulação através das plaquetas e o cardiovascular através de drogas radioativas, e também o respiratório através da pressão arterial do oxígeno. Classificar como SIRS, ela tem que ter pelo menos 2 dos seguintes critérios: uma temperatura
menor do que 36 ou maior do que 38, a frequência cardíaca tem que estar maior do que 90 latidos por minuto, tem que ter mais do que 20 respirações por minuto, e as células brancas têm que estar menor do que 4.000 ou maior do que 12. A sepse é uma das principais causas de morte por infecção, especialmente se não é reconhecida e tratada com prontitude. O que diferencia a sepse da infecção é que a sepse tem uma presença da disfunção orgânica. Para caracterizar o choque séptico, tem que ter uma hipotensão refratária à fluidoterapia, com uma necessidade de vasopressores. Essa hipotensão vai ter uma pressão arterial sistólica que vai ser inferior a 90 milímetros de mercúrio, ou uma pressão arterial média inferior a 70 milímetros de mercúrio, ou também pode apresentar uma pressão arterial sistólica em 40 milímetros de mercúrio com respeito à basal. A disfunção aguda dos órgãos no choque séptico vai ter a necessidade de fármacos vasoativos, vai ter uma hipoxemia grave, as plaquetas estarão menor que 100.000, a creatinina estará maior do que 2 miligramas por decilitro, a bilirrubina estará maior do que 2 miligramas por decilitro. Em relação à escala de Glasgow, estará menor do que 15 pontos. Então, se é usado essa tabela, a SOFA, para avaliar o choque séptico também. Uma pontuação de 2 para mais já pode ser considerado sepse, ou quando não tem resposta à fluidoterapia, pode também ser considerado um choque séptico. Fisiopatologia do choque séptico. O choque séptico é decorrente de uma infecção grave, disseminada por todo o organismo. Este tipo de choque, uma infecção local, é transmitida a outros tecidos pela corrente sanguínea, adquirindo assim caráter sistêmico, ou sepse. Os agentes causadores da infecção são produtores de toxinas que induzem a produção de mediadores inflamatórios como interleucinas, bem como a síntese de óxido nítrico. Estas substâncias têm uma potente ação vasodilatadora. Esta resposta inflamatória é crucial para o combate de infecções locais, e a vasodilatação local não causa grande prejuízo. No entanto, uma infecção acometendo todo o organismo, uma vasodilatação generalizada diminui a resistência vascular periférica e, consequentemente, a pressão arterial. Además, a venodilatação causa uma diminuição da precarga e do retorno venoso, diminuindo o débito cardíaco. Com resultado, há uma ativação da resposta simpática, o que explica a taquicardia nos estágios iniciais deste choque. Todavia, a resposta não consegue reverter a vasodilatação, uma vez que a microcirculação se encontra seriamente afetada. Os mediadores inflamatórios liberados durante a sepse condicionam também um aumento da permeabilidade vascular. Isso resulta numa perda de plasma para os espaços intersticiais, além de uma perda concomitante de proteínas. Esta última diminui a pressão colosdosmótica nos capilares e induz a uma perda ainda maior de plasma, agravando o choque. Además, as intoxinas podem atuar como um veneno metabólico, intoxicando a musculatura lisa das arteríolas e produzindo uma vasodilatação generalizada e refratária a qualquer mecanismo compensatório e tratamento. Isso faz com que o choque séptico uma das principais causas de óbito nas unidades de terapia intensiva. Entonces, los signos y síntomas. Las infecciones comunes pueden causar septicemia, pero tenemos que conocer los signos y los síntomas de la septicemia, que son escalofríos, fiebre o sensación de mucho frío, dolor o molestias extremos, piel pegajosa o sudorosa,
confusão ou desorientação, dificuldade para respirar, alta frequência cardíaca. Entre os adultos com septicemia, 35% tinha uma infecção pulmonar, que, por exemplo, poderia ser uma pneumonia. El 25% tinha uma infecção urinária, que, por exemplo, poderia ser uma infecção renal. El 11% tinha um tipo de infecção intestinal e el 11% tinha uma infecção cutânea. Olá, meu nome é Maria Victoria e eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico para o choque séptico. Bueno, para ser um bom diagnóstico para o choque séptico, temos que levar em conta que ele se diagnostica sobre a base da história clínica e da exploração física e as pruebas de laboratório de imagem. Bueno, a história clínica deve documentar a situação basal para as atividades recentes, o uso cercano de antimicrobianos ou procedimentos invasivos, os câmbios de medicamentos, possíveis intoxicações, estado de imunossupressão e as situações epidemiológicas, como os contatos com enfermos, viagem, hábitos e picaduras. O exame físico deve estar dirigido hacia o descobrimento da gravidade, o tipo e causa do choque. Se deve suspeitar de sepsis quando apareçam signos precoces como taquipneia, escalafrios, ansiedade e mal-estar em geral. Buscar alterações cutâneas que podem orientar a etiologia do processo e detectar celulites por cocos gram-positivos e outros tipos de bactérias com CID. A prova de laboratório pode ajudar a identificar a causa do choque e deve efetuar-se precocemente. Essas incluem como o hemograma, o ionograma, que é cloro, sódio, potássio e bicarbonato, NUS, creatinina, provas de função hepática, exame de urina, milase, lipasa, provas de coagulação, enzimas cardíacas, lactato sérico, gasometria arterial e determinação de tóxicos. Os estudos de imagenologia, como a radiografia de tórax, radiografia de abdômen, tomografia computadorizada abdominal cerebral, também são de grande ajuda, igual que o ecocardiograma e a ecografia. El manejo se podría resumirse en 3 puntos básicos, que es restaurar y mantener la estabilidad hemodinámica, erradicar la fuente de la infección, limitar una excesiva respuesta inflamatoria. El cumplimiento de estas metas solo se logra vigilando médicamente al paciente en forma estrecha y constante. Para conseguir el primer objetivo es necesario rehidratar generosamente al paciente, que frecuentemente es hipovolémico por efecto de la fiebre y sudoración, por la hiperventilación, vómitos o diarrea, ingesta inapropiada de líquidos y redistribución de la volema al espacio intersticial debido al aumento generalizado de la permeabilidad capilar. Se debe siempre controlar el estado de hidratación utilizando parámetros clínicos, tales como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el gasto urinario, la turgencia de la piel, el tono de las yugulares, el estado de las mucosas y conjuntivas. Donde sea posible, también es ideal instalar un catéter para medir la presión venosa central y la presión en cuña de la arteria pulmonar. Reflejos confiables de la volemia y la función ventricular izquierda respectivamente. Para optimizar el gasto cardíaco se debe intentar mantener la presión venosa central entre 10 y 15 centímetros de agua y la presión de cuña de la arteria pulmonar entre 12 y 18 milímetros mercurios. El oxígeno suplementario se debe administrar a todos los pacientes en shock. Es necesario también, además, vigilar y mantener la función renal
y el equilibrio electrolítico y ácido básico. Y también proporciona, por supuesto, el apoyo farmacológico cardiovascular, siempre que la hipotensión sea refractaria a los líquidos suministrados. Tratamiento. El tratamiento, cuanto más temprano sea, tiene un aumento para la supervivencia muy significativo. El tratamiento óptimo debe ser bien dinámico. El tratamiento puede ser así por disfunción orgánica, que va a incluir la ventilación mecánica, el SID y la hemofiltración, o por control de la infección, que va a ser con antibióticos y foco. También tiene la modulación de las respuestas sistémicas, el tratamiento de disfunción hormonal, que puede ser con corticoides, la vasopresina, la glucemia, y la estabilización hemodinámica, que es con fluidos y los vasoactivos. Em esse trabalho, podemos ver que a sepse é uma importante causa de mortalidade e morbilidade, especialmente quando evoluciona a choque séptico e disfunção multiorgânica. A sepse determina altos custos hospitalários, estadias prolongadas tanto em la unidade de terapia intensiva como em hospital, e uma diminuição da qualidade de vida de los sobreviventes. Então, é muito importante ter o diagnóstico correto e tratar todo tipo de infecção. Vamos sempre atentar para as guias e recomendações que se atualizam constantemente para incrementar a supervivência de los pacientes com choque séptico. E é uma obrigação e compromisso manter atualizado e ser objetivos e práticos na utilização das informações. Agora que chegamos ao fim de nossa apresentação, queremos invitar a todos aí a página da UCEBOL e junto com nós participar da feira virtual.